Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento para a Semana do Emagrecimento Feminino, isso mesmo, tá? Então, eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger e o tema da nossa live é: mesmo sem comer carboidrato, eu não emagreço. Quem já passou por isso? Fala aí pra mim. Quem já cortou carboidrato, cortou tudo e mesmo assim não conseguiu emagrecer? Ou se conseguiu emagrecer foi em vão, né? Voltou tudo? Me digam. Fala aí pra mim, gente. Deixa eu só ver aqui no YouTube. O pessoal tá falando aqui que tá travando. Deixa eu ver. Melhorou, gente, no YouTube? Falem aí. Estão conseguindo? Vamos lá, então. Vou rodar a live, hein? Então, vamos lá. Qualquer coisa o pessoal do YouTube me dá um toque aí, tá? Porque acho que aqui no Instagram tá tudo bem, né, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Não tá travando, né? Tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né? Pensou em emagrecer? Primeira coisa, vou cortar carboidrato. Ou você falar pra uma amiga: ai, tô precisando emagrecer. O que eu faço? Ah, corta carboidrato, né? E é bem interessante a gente falar nisso, porque, gente, o final do ano, a gente tá no meio do ano no inverno, né? Então, final do ano, você quer colocar aquele biquíni, quer estar com o corpo legal na praia, se você for viajar, né? Ou colocar aquele cropped, né, que tá na moda e quer aparecer a barriga, ter uma barriga mais sequinha, mais sarada. E, gente, esse resultado do final do ano, sabe quando vocês têm que começar a fazer? Agora, no inverno, é a melhor época para começar a se mexer para emagrecer, tá? Não queira fazer isso logo lá para dezembro, no final do ano, rápido, porque não vai dar, tá? Não dá muito certo, porque você entra numa restrição muito grande, passa fome, e aí não é interessante, tá? Então, quem tá acompanhando a live, quem tá nessa maratona comigo, quem já se inscreveu pro aquecimento da Semana do Emagrecimento Feminino, tá no caminho certo pra gente conseguir dar uma enxugada no corpo, pra gente colocar aquele biquíni, colocar aquela roupa, tá com o corpo bonito, com uma autoestima boa. Então é agora no inverno, tá? Então vamos lá, tô junto com vocês nessa jornada pra gente conseguir o melhor resultado. Combinado? Então, pensei em emagrecer, primeira coisa, cortar carboidrato, né? E aí, eu pergunto pra vocês, quanto tempo você que já fez isso conseguiu permanecer sem carboidrato? Falem aí, gente. Quanto tempo vocês conseguiram? Né? Eu, normalmente, o que eu vejo é que quando as pessoas falam assim, não, tô radical, vou cortar carboidrato. Não dura nem uma semana. Consegue? Começa na segunda, tá firme e forte, na terça, quarta, já dá aquela balançada, na quinta, já tá querendo comer as paredes, nervosa, irritada, e aí chega final de semana, ai, não come carboidrato semana toda, né? Uma pizza, um lanche, né? E aí o que acontece? Você vai comer aquele carboidrato de respeito. Então aquela pizza, aquela massa recheada, aquele lanche, e aí comer uma vez, você fala assim, não, já comi ontem, vou comer hoje de novo, e aí começa num bololô que você
não consegue mais se controlar. E para voltar é muito sacrifício, é muito difícil, né? Então, as pessoas, elas têm na cabeça que o carboidrato é o maior vilão do emagrecimento. E aí tendem a cortar radicalmente. Aqui o pessoal no Instagram falando 3 dias, 4 semanas, aguentou bem, né? Mas é isso, é por um período de tempo. Ou numa estratégia pontual, por exemplo, a estratégia cetogênica, mas é pontual, você não consegue levar a cetogênica como estilo de vida. É muito pontual, você vai fazer aquela estratégia, né, por algum motivo, modulação, desinflamação, algum controle metabólico que a gente precisa ter, mas é uma estratégia pontual, por isso que se chama estratégia cetogênica, né? Então ela não é para sempre, né, permanente na realidade. E aí vem aquela questão que eu vejo muito, as pessoas carbofóbicas, né? Ou seja, que tem aversão a carboidratos. Como se o carboidrato, né, fosse o único culpado por você ter ganhado peso e que a exclusão dele, a retirada dele, fosse a fórmula mágica para você emagrecer. Não é? Então é isso, né? Eu tô comendo carboidrato, foi por isso que eu engordei. Eu vou tirar o carboidrato, eu vou emagrecer. Não é assim, gente. Um alimento, só um tipo de alimento, não é ele que vai pôr tudo a perder, tá? É uma construção de hábitos, são um monte aí de coisas que acontecem, tá? E aí, o que eu vou falar pra vocês? Na live de hoje, eu quero que vocês entendam quais tipos de carboidrato que vocês devem comer, tá? Para conseguir emagrecer, ter um emagrecimento de fato e a melhor coisa, sem passar fome. Então, nesta live, eu vou comentar os tipos de carboidrato que deve sim estar incluído na rotina de vocês para um emagrecimento bom, um emagrecimento permanente e, óbvio, sem passar fome, porque passar fome ninguém merece, né? Você acaba ficando irritado, ninguém gosta de passar fome, não é verdade? Né, gente? Então vamos lá. Aí tá bom. Daniela, eu cortei os carboidratos e nada mudou na balança. E aí, o que acontece? Já aconteceu isso com vocês? Acredito que sim, né? Aí eu pergunto, e o resto da alimentação? Tudo bem, você cortou carboidrato, beleza, mas e o resto? Do que você está se nutrindo? Como é que está o seu contexto alimentar? O que você está comendo, né? Como está a distribuição da sua refeição, principalmente aos finais de semana? Como é que tá, né? Como é que tá seu estado emocional? Tudo isso conta, tá? E aí, o que acontece? Cortou carboidrato, não emagreceu, como é que tá essa distribuição? E aí que entra onde você precisa identificar o que está acontecendo com o seu metabolismo, tá? E aí é muito importante também você pensar por que você ganhou peso. A gente só pensa no emagrecimento, mas a gente tem que pensar também ao contrário. Por que eu engordei? Por que eu ganhei peso? O que está acontecendo no meu corpo, tá? A gente tem que ter essa reflexão quando nós pensamos num emagrecimento, entendeu? Aí, provavelmente, é o que eu sempre analiso, tanto conversando com as pessoas como os pacientes, que está gerando, se você está com esse problema metabólico, você não baixa peso mesmo, cortando um monte de coisa, fazendo essas restrições, você está com uma inflamação que impede o seu metabolismo de funcionar de uma forma eficiente, tá? E aí, o que eu vejo? As pessoas, elas acabam... Por que gera essa inflamação, né? Porque você corta os carboidratos, aí eu pergunto, e aí, como é que tá? O que você tá comendo? Eu como no quilo, vamos dar um exemplo, tá?
Tudo bem, e como essa alimentação, essa refeição, esse alimento, ele é preparado? Ou, por exemplo, tem muita gente que tem o hábito, eu não como fritura. Muita gente, né? Tem o hábito de falar que não come fritura. Aí você vai ver, como um bife, ou um frango, um peito de frango, sem pele, sem nada, ou um peixe. Tá, e como é que é esse preparo? Eu ponho um pouco de óleo na frigideira. É? E que tipo de óleo é esse? Óleo normal. Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Gente, esses tipos de óleos a serem utilizados são totalmente inflamatórios para o seu corpo, tá? Independente se você está comendo carboidrato ou não. Esse tipo de preparação, ela é um gatilho de inflamação para o seu corpo. Ou, por exemplo, tem gente que fala assim, tô fazendo legumes refogados. Como todo dia na rua, legumes refogados, ou eu peço em casa, né? Leguminho e tal. E como é que ele é feito? Tá? Uma coisa é você preparar em casa com óleo, né, com azeite extra virgem, pode ser até uma manteiga, pode ser uma banha, pode ser um óleo de coco, ok. Agora, se você come fora, restaurante, pede comida o tempo todo e tá cortando os carboidratos e tá tentando ser saudável, como essa refeição é preparada? Com que tipo de óleo é preparado? Tenho certeza que não vai ser com azeite, né? Com azeite extra virgem. É com óleo. E aí é todo dia, tá? E aí você tá preocupado com carboidrato, tá? Então, o modo, mesmo você tendo uma alimentação mais saudável possível, né? Cortando aí um monte de coisa, como essa refeição que você tá fazendo é preparada. Isso é muito importante, tá? Então, lembre-se sempre o contexto da alimentação. Aí, o que acontece? Muitas vezes, não é o carboidrato que te engorda, tá? E sim, esses componentes que fazem parte da alimentação, da rotina, que geram gatilhos inflamatórios. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que corta carboidrato e tal, aí vive tomando café com leite, tá? O leite, ele pode ser um gatilho inflamatório para você. Não é culpa do carboidrato, pode ser culpa do leite. Pode ser culpa do queijo, talvez. Pode ser culpa de um iogurte. Ou pode ser culpa também do feijão, né? Então, pode ser muitas coisas. Pode ser o ovo, talvez. Você não sabe, né? Você tá lá comendo, não perde peso, não perde 1 grama, fica variando, incha e você cortou o carboidrato, porque ele é o principal, não é verdade? Daniela, mas como eu vou saber disso? Né? Como é que eu sei que existe algo me inflamando? Simples, gente, muito simples. É muito fácil identificar isso. É muito fácil. Vocês só precisam saber escutar o corpo de vocês, os sinais que esse corpo apresenta, tá? Por exemplo, comeu feijão, sentiu que deu gases, distensão abdominal, né? Fica conversando com aquele alimento. É óbvio que o feijão não te cai bem, tá? E o seu corpo vai demandar muito tempo para fazer a digestão. Ele precisa parar o que ele está fazendo para focar na digestão desse feijão, por exemplo. O leite, você toma, dá uma diarreia, ou prende o seu intestino, ou dá uma azia, ou dá uma dor de cabeça. Gente, isso tudo é gatilho inflamatório, porque são sintomas que não é normal. É comum, mas não é normal. Entenderam? Então, esses gatilhos inflamatórios, eles podem também estar impedindo você de emagrecer de forma eficiente. Só que vocês não prestam atenção no que comem. Hoje em dia tá muito no automático.
tá? Então, você precisa escutar o seu corpo e entender os sinais que ele dão. Não é todo mundo que digere bem feijão, não é todo mundo que se dá bem com leite, não é todo mundo que se dá bem com queijo, não é todo mundo que se dá bem com grão de bico, e assim por diante, entendeu? Então, vocês precisam ter essa sensibilidade, parar de querer botar culpa num só tipo de alimento e ver o contexto, entendeu? Se você não digere bem, o seu corpo ele tem uma demanda metabólica para digerir esse alimento, você vai inflamar, você vai inchar, e isso não faz com que o seu metabolismo funcione de forma efetiva. Entenderam? Estão entendendo, gente? Pessoal do Instagram, tá me acompanhando? Pessoal do YouTube, estão entendendo? Mande aí. Tá? Então, identificar os sinais de inflamação é muito importante, tá? Outra coisa que vocês não podem deixar de observar é a quantidade, tá? O que vocês têm que prestar atenção no tipo de carboidrato que vocês estão consumindo e na quantidade que vocês estão consumindo. Isso é muito importante, porque assim, até um alimento super saudável, em grande quantidade, ele pode não te ajudar efetivamente a emagrecer, tá? Não existe um único alimento ruim e um único alimento bom. Então, você pode ser o alimento mais saudável do mundo. Às vezes, pela quantidade que você come, o feitiço virou contra o feiticeiro, pode não estar dando certo, tá? Então é muito identificar, olhar o contexto, tá? E aí, quando a gente corta o carboidrato, aí o que você faz? A tendência é não ir muito longe. Eu vi aqui no Instagram que tem pessoas, né, que ficaram um tempo até sem comer. Mas isso você não vai muito longe. E aí o que acontece? Você começa depois, você começa a ter a compensação desse alimento. Aí você vai, você come, aí você come de novo, aí você come de novo. E aí você começa a ter uma fome absurda. E aí é só ladeira abaixo. Come, come, come. Aí você corta o carboidrato. Aí isso te irrita. Aí você vai, come, come, come. Aí segunda começa a dieta, porque segunda é dia do mundial da dieta. E aí você fica assim, ó, correndo atrás do rabo. Entendeu? Então, o grande segredo é identifica os alimentos que te geram gatilho inflamatório e saber escolher o tipo de carboidrato que você vai consumir, tá? Sempre pensando, quando comer carboidrato, o que você tem que pensar? Em índice carga glicêmica, tá? Ou seja, a velocidade que esse carboidrato vai virar açúcar no seu corpo, porque o carboidrato nos dá energia. Então, você come, ele vira açúcar, a célula põe, a insulina é liberada pelo pâncreas, aí a célula pega essa energia. O consumo excessivo vai virando gordura no seu corpo, tá? Então, a quantidade e a qualidade, eu vou falar dos carboidratos, tá? Que vocês devem ingerir com mais frequência na rotina, que não vão atrapalhar no emagrecimento. Mas é isso, você tem que se focar no tipo de carboidrato e na quantidade de carboidrato. E sempre na velocidade que esse carboidrato vai virar açúcar no seu corpo, tá? Porque ficar restringindo, aí você para, aí você come um monte de carboidrato que não deve, eu não vejo sentido nisso. Não vai ser efetivo, entendeu? Estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Falem aí pra mim, tá, gente? Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. E principalmente, por que não dá certo? Principalmente nós, mulheres, excluir o carboidrato da dieta. Fazer essa restrição por muito tempo. Por que vai ser um tiro no pé? Porque nós somos mulheres de fases. Tá? Então, nós temos, dentro de um mês,
um monte de oscilação hormonal, tá? Que demanda muita necessidade energética, tá? Então, um exemplo que toda mulher passa é a fase logo depois da ovulação, antes da menstruação, que é a famosa TPM. O que acontece? A gente está oscilando muito a questão de hormônio. Tem hormônio que sobe, hormônio que desce, e a nossa ingestão energética, a nossa necessidade energética é muito alta nesse momento. E aqui que nós temos vontade de comer? Carboidratos, chocolates principalmente, né? Coisas que nos confortam, coisas que a gente fica irritada. Então a gente vai nesses alimentos que nos tranquilizam, que nos acalmam, tá? E aí normalmente é um período que você exagera, tá? E existem carboidratos bem interessantes pra gente colocar aí antes, né, que antecede, logo que você mais ou menos está no período fértil, para você começar a consumir com mais frequência, para você equilibrar essa parte energética do seu corpo e não dar esses picos de vício em chocolate. Tem mulheres que é chocolate, tem mulheres que são em coxinha, empadinha, pão, enfim, né? Cada mulher é de uma forma, mas essas oscilações hormonais toda mulher tem. E é normal a gente ter essa fome, né? Essa vontade de comer esses produtos específicos, né? Então, gente, lembrando, a questão não é o consumo de carboidrato, e sim o tipo e a quantidade, tá? Tudo que você come demais pode interferir no seu processo de emagrecimento, inclusive os alimentos saudáveis, tá? Então precisa sempre levar em consideração índice glicêmico, a quantidade, a carga glicêmica desse carboidrato, tá? Quais são os carboidratos vilões? Vilões não, vai. Porque nenhum alimento é mocinho, nenhum alimento é vilão. Mas os carboidratos que vocês devem tomar mais cuidados quando estão no processo de emagrecimento, que vocês têm que se controlar mais, que eles têm que ser exceção. Alguém sabe? Alguém chuta? Aí no YouTube, aí no Instagram. São os carboidratos de farinha branca e açúcar, tá? Com a Revolução Industrial, os carboidratos, eles começaram a tomar uma proporção que a indústria começou a fazer de forma com que ficassem muito saborosos, muito apetitosos, que vicia o nosso paladar, né? Que são essas misturas que eles usam, que nos agrada, nos conforta, nos dá uma sensação de bem-estar, tá? E esse tipo de carboidrato, ele tem que ser consumido muito moderadamente. Daniela, mas eu preciso excluir? Eu preciso tirar da minha vida? Não, não precisa, gente. Sem extremismo, não tem problema. Mas ele tem que entrar de uma forma pontual, de uma forma que, por exemplo, hoje vale a pena. Hoje eu vou consumir esse doce. Hoje eu vou consumir esse prato. E não na rotina, tá? Porque a gente sabe que esses alimentos, eles têm a modificação na massa, né? O açúcar, ele tem uma tendência, quanto mais você come, mais você vai querer comer. Então, tem que entrar muito esporadicamente, muito pontualmente. Ele não pode fazer parte da sua rotina, né? E aí, aonde a gente entra agora? Quais carboidratos nós devemos priorizar, né? Quais carboidratos são legais de entrar na nossa alimentação? Que vão nos ajudar a emagrecer, sem passar fome, sem neura, né? E ajudar de uma certa forma a controlar a nossa parte hormonal, nossas oscilações hormonais, porque isso é muito importante pra gente não ficar descompensado. Eu não sei se você já tiveram a sensação de querer comer tudo e mais um pouco, né? Você chega, você vai com fome no mercado, ou você chega em casa, você quer comer tudo e mais um pouco. Você mal se reconhece. Você fala assim, gente, eu não era assim, eu tô assim, né? Porque aí começa já a mexer em questão de ansiedade, enfim. Então,
A dica preciosa que eu dou é, prestem atenção nessa, hein? Sempre consumir carboidrato na sua forma original. Entenderam? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mandioca. Mandioca, você planta, cresce a mandioca. Tapioca. Tapioca é um derivado da mandioca. Ou seja, ela já passou por processos industriais para virar aquela farinha branca. Entendeu? Então, o que é natural? A tapioca ou a mandioca? A mandioca. Outro exemplo que é legal de vocês entenderem. O que é natural? A fruta ou suco de fruta? Tem pé de suco? Não. Tem pé de suco de laranja? Não. O que é natural? O que você pega na árvore? O que você planta, nasce, colhe? A fruta. Então, comam a fruta como carboidrato. E não espremam e tomem suco. Suco não é natural. Suco foi inventado por nós. Entendeu? Mesmo natural, tá? Mesmo natural. Suco foi inventado, porque você não consegue comer a quantidade de fruta que você coloca num suco, gente. Acaba sendo uma sobrecarga pro nosso corpo. E ainda tem pessoas que adoçam. Imagina, Jesus. O corpo não dá conta não, gente. Não dá conta. Entendeu? Então, sejam mais... prestem mais atenção no que vocês comem. Ao invés de ficar excluindo tudo, presta atenção. Porque aí não adianta. Aí você, olha isso. Você não come, você exclui carboidrato, mas quando come, vai comer carboidrato que vai subir sua insulina e vai ser tudo absorvido em forma de gordura. Qual que é a lógica? Não tem, entendeu? Então, sempre o carboidrato mais natural possível. Vamos dar um exemplo aqui. O pão. O pão, ele vem embalado, vem sacadinho, né? Então, passou por... Mesmo se for integral, se você olhar os ingredientes, é muita coisa que tem ali que o corpo nem reconhece. Então, sempre dê preferência para os carboidratos mais naturais, tá? Então, quais são eles? A batata doce, o inhame, a batata yacon. A batata yacon, gente, ela tem tanto nutrientes, ela regula a insulina, ela é ótima. Ótima, até para quem tem diabetes, ela é muito interessante. O inhame, que eu falei do nosso ciclo, das fases, ele é ótimo, ele faz toda essa parte de controle hormonal, de estabilidade hormonal. Para quem tem baixa testosterona, mulheres que tomam anticoncepcional e tem baixa testosterona, inhame é um super alimento, tá? Vale muito a pena investir. Que mais? Nós temos a abóbora, tá? A mandioquinha. Então, assim, tenta ir sempre para esses carboidratos mais naturais. E lembrando, tá? Em quantidade. Não é para comer a rodo, tá? E outra dica importante, que eu sempre falo e sempre dá muito certo, então vocês anotem e experimentem fazer isso. Vamos lá. Purê. Purê nutricionalmente não é ruim. Não é ruim, tá? Feito de uma forma, né, mais natural, tá? Então, feito de uma forma mais limpa, vamos dizer assim, tá? Então, um purê... o que acontece? Quando você come purê, você põe na boca e engole. Você não fica mastigando purê, né? Você não fica de um lado pro outro mastigando purê, tá? Então, o que acontece? Não dá tempo de você saciar. Então, purê é um alimento muito rápido. Pôs na boca e engoliu, pôs na boca e engoliu. O que acontece? Você não se sacia, você demora mais pra saciar. Terminou o prato de purê, você fala assim, já? Já acabou? Não é? Então, o purê, a tendência quando você come purê, a tendência é você ter mais fome. Por quê? Por conta que você não mastigou como deveria, tá? Então, uma grande estratégia aí, até pra gente trabalhar a questão de saciedade, você se saciar mais,
é comer os carboidratos de forma em pedaço. Então, você pega batata cozida, abóbora, então come ele em pedaço, porque vai te forçar a mastigar, tá? Então, sempre carboidrato, principalmente se você tem mais fome à tarde, né? No meio da tarde, final da tarde. Coma carboidrato. Falando nisso também, é bem importante falar, tem gente, muitas pessoas, elas têm o hábito de tirar o carboidrato do almoço. Não, no almoço eu não como carboidrato, como peixe, frango, carne, uma salada, verdura, legal. Só que aí chega à noite, aí eu faço um lanche, eu faço uma tapioca, né? Acaba consumindo carboidrato ruim. Pô, põe o carboidrato no almoço, que você ainda vai ter o dia inteiro, a tarde inteira fazendo suas atividades, tendo que raciocinar, se concentrar no trabalho. Então coloca o carboidrato no almoço. Se for ter que tirar de alguma refeição, tira do jantar. Que seu metabolismo já vai diminuindo, né? O corpo vai se preparando para reparação, porque você vai dormir. Se for para tirar de algum momento, tire do jantar, não do almoço. Entenderam? Tá claro, gente, isso para vocês? Estão me acompanhando? Mandem aí, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, tá? Além de tudo, o carboidrato não é só carboidrato, ele não é só questão calórica. Ali com ele, nós temos vitaminas, nós temos minerais, que são importantes para o nosso corpo. Que de alguma forma esses nutrientes, a gente necessita deles e eles vão agregar para todo o nosso trabalho metabólico, para absorção de nutrientes, diferente de um pão, de uma bolacha, de um macarrão, tá? Então, olhe para o seu prato e fala, vamos lá, no carboidrato. Que nutrientes esse carboidrato tá me trazendo? Pão, bolacha, essas coisas, eles são enriquecidos. Tudo que é enriquecido foi nós, né, a indústria, nós, pessoas que colocamos, isso aí não é natural, tá? Então, naturalmente, o que esse carboidrato tá me trazendo? Que benefício, que nutriente? Então, olha ali, né, o que é mais nutritivo? Você comer uma mandioquinha, uma batata, uma abóbora, ou uma tapioca, ou um pão. Entenderam? Tá? Então, sempre prestem atenção no tipo de carboidrato que vocês vão ingerir. Esses carboidratos, todos esses produtos alimentícios, vamos dizer assim, eles não são proibidos, gente. Não existe isso. Mas eles têm que ser consumidos muito moderadamente. Não é interessante para o seu corpo, até porque é zero nutriente. E nós somos feitos de vitaminas e minerais. Nosso corpo é movido a nutriente, tá? Então, pra gente ficar redondinho, estabilizar toda a parte hormonal, metabólica, nós precisamos de carboidratos que nos tragam nutrientes, tá? Então, assim, sem super restrições, tá? Sem ficar 880, você vai ter sucesso no seu emagrecimento, sem passar fome, tá? Não existe emagrecer passando fome, isso tá errado. Se você passar fome, algo está errado, tá? Não pode passar fome, ninguém merece passar fome, tá? Não existe isso. Então, sem super restrições, então, ingira carboidrato, não tem problema, que aí você consegue um emagrecimento sem passar fome e você se habitua, você começa a aprender. E o que acontece? A gente tem a perpetuidade. Isso vira um hábito, tá? Isso começa a virar permanente. E aí você não fica voltando a ganhar peso, ficar naquele efeito sanfona, tá? Isso não é sustentável ficar, né? Restringindo, aí emagrece, aí volta, come, tá? O negócio tem que ser sustentável. Então, coloque alimentos de verdade, carboidratos de verdade. Carboidratos vão tirar nutriente. O que evite ao máximo
pão, bolo, biscoito, açúcar, produtos industrializados, tá? De prateleira que tem data de validade, tá? E é isso. Deixa eu ver aqui no Instagram. Eu vi que tem algumas pessoas que me perguntaram aqui. Deixa eu ver. Eita. Peraí. Uma semana. Eu cortei o carboidrato refinado e mantive as verduras, legumes e frutas. Estou há mais de um ano. Legal. Conseguiu, mas aí tem que ver também, gente. O carboidrato também é uma fonte energética. Qual a fonte energética que você tá usando? Isso é importante também, tá? Porque pode... Eu já peguei pacientes que conseguiram ficar muito tempo excluindo o carboidrato e depois tiveram até dificuldade para engravidar, tá? Restrição demais não é bom. Quinoa é bom para emagrecimento? A quinoa é uma opção, tá? É um grãozinho, mas ela só funciona se você consumir ela, se você tiver com seu trato gastrointestinal bom, intestino bom, tá? Porque se você tem problema de constipação, ela pode grudar nas vilosidades e gerar uma inflamação. Então, intestino bom, quinoa é legal. Quinoa é bem nutritiva, ela tem uma quantidade de carboidrato e proteína bem bacana. Por que não devemos comer nada pesado à noite? Porque à noite é um momento que a gente tem que dar menos trabalho pro nosso corpo. Coitado do nosso corpo, a gente já trabalha para ele o dia inteiro, com um monte de coisa que a gente come. Então à noite é um momento do nosso corpo fazer a limpeza, né? Porque a gente vai dormir. Então, horário de intestino e estômago trabalhar não é à noite, é de manhã, tá? Horário de intestino é de manhã. Pela medicina chinesa, cada órgão tem um horário para funcionar, tá? Então, se você pôr aí na internet, horário dos órgãos, intestino é manhã, digestão também. Então, não é interessante você comer coisas pesadas à noite. Sempre bem leve para você ter uma digestão mais tranquila e não sobrecarregar e não interferir também no sono. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguma pergunta. Ó, Leila. Certo, gente? Então eu vou dar um recado aqui para vocês. Amanhã nós teremos live e o tema da nossa live vai ser alimentação anti-inflamatória. Muito interessante, tá? E eu tenho um convite especial para fazer, já coloque aí na sua agenda. Nós vamos ter a Semana do Emagrecimento Feminino, que serão 3 dias de muito conteúdo. Vão ser no dia 12, 14 e 16 de julho, às 20h30, horário de Brasília. E se você ainda não se inscreveu, o link para você entrar tá no meu Instagram, na bio. Então, na página inicial vai estar lá o link. Clica lá e aí você já faz a sua inscrição gratuita e você vai ser direcionado pro WhatsApp, tá? Que é lá que você vai receber todas as informações sobre essas aulas da Semana do Emagrecimento Feminino, combinado? Então, entra no grupo lá do WhatsApp, que o link está na bio, tá? Super fácil, tá ali, não precisa... Lá na minha bio já tá escrito, certo? Tranquilo, gente? Então... é isso, não excluam carboidratos da vida de vocês, eles são importantes, eles são interessantes, eles trazem nutrientes importantes para o nosso corpo. Então não precisa restringir, não é ele que está fazendo você engordar, tá? Mas o modo talvez como ele é usado e o tipo de carboidrato que você está escolhendo, entre outros fatores que eu citei aqui, que pode ser inflamatório. Obrigado por vocês estarem comigo. Boa noite para vocês, tá? Tchau, tchau.